Boa tarde, irmãos e irmãs, amadas e abençoadas por Deus. Que tenhamos uma ótima tarde, com muita paz, muita luz, muita alegria em nossos corações. E temos que ter, né? Apesar desse friozinho lá fora, aqui dentro está quente, tem um calor humano. A espiritualidade maior está aqui conosco. Jesus, o nosso mestre, está aqui, no coração de cada um de nós, nos dando forças e ânimo forte. E lá fora aquele solzinho tímido, mas é o irmão sol, como Francisco de Assis falava, né? Chamava o sol do irmão sol. Então agora, irmãos, nós vamos começar nossos trabalhos, mas antes de começar qualquer trabalho na nossa casa, nós temos que orar. Então vamos fechar os nossos olhos materiais, irmãos. Vamos respirar fundo. Nos conectar com a espiritualidade maior, que aqui está. Nos conectar com o nosso guia espiritual. Nos conectar com Jesus, com Deus, nosso Pai, nosso Criador. E vamos agradecer, Pai, pela Tua presença imensurável em nossas vidas, pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua justiça para conosco. E agradecidos, Pai, nós pedimos, como eternos pedintes que somos, que possamos, Pai, ser assistidos e amparados nesta tarde. Que possamos, Pai amado, sermos instrumentos do Teu amor. Que possamos, Pai, ter Você sempre conosco em nossos corações. E assim nós pedimos permissão para abrir esta palestra doutrinária nesta tarde de hoje. Que assim seja, Pai amado. Eu esqueci de pegar o Evangelho. Então, irmãos, vocês viram o tema que está ali, ó? Infância, construindo valores. E quando a gente pensa em infância, a gente pensa nas crianças, né? E aqui está Jesus quando era menino. Esse Jesus a gente usa na evangelização espírita aos sábados. Jesus menino. Eu resolvi não trazer o adulto hoje, trouxe o menino para a gente lembrar. E aí quando a gente fala em infância, em construindo valores, eu fiquei pensando, mas a Lúcia me passou esse tema, o que eu vou falar? E aí eu me lembrei da infância de Jesus. Porque se a infância de Jesus não tivesse tido um pai, José, e a mãe Maria, com todo aquele amor para dar, ensinando Jesus os valores do bem, do amor, ele não teria, de repente, chegado onde chegou. E agora o governador do nosso planeta Terra. Então tudo tem base. Jesus é um Espírito de muita luz. Mas antes dele antecedeu os pais, Maria e José, para poder abrir os caminhos para o Mestre que é chegando. E Jesus, como é que foi a infância de Jesus? Foi uma infância tranquila, serena. O pai ensinando Jesus a carpintaria, Maria conversando com Jesus, ensinando demais coisas, como arrumar uma cama, como faz isso, como faz aquilo. O pai ensinando Jesus a pescar, andar de barco e tantas outras coisas. Mas Jesus já trazia os conhecimentos da doutrina, do amor ao próximo, de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Tudo isso Jesus já tinha, mas tinha um período para ser esclarecido. Por enquanto, ele teve uma infância tranquila e serena. Então, lembrando de Jesus, o nosso Jesus menino, vou deixar ele aqui para nós lembrar da infância. A gente se reporta ao Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. Capítulo 14 do Evangelho, Instruções dos Espíritos. Depois, se os irmãos quiserem ler, eu peguei só um parágrafo nessa página
que é o que nós precisamos para desenvolver o nosso tema. E começa assim, na metade das Instruções dos Espíritos, 5º parágrafo. Espíritas, compreendo o grande papel da humanidade. Compreendo que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus. Mas façam com muito amor. Esta é a missão que foi confiada a vocês e serão recompensados se a cumprirem fielmente. Os cuidados, a educação que vão lhe dispensar ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará o que fizeram do filho que lhes foi confiado. Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que dispensaram a ele. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma oportunidade para repararem a falta. Solicitarão uma nova encarnação para ambos, na qual irão criá-lo com maior cuidado e ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com o seu amor. Então aqui é um alerta que a espiritualidade amiga faz no Evangelho, o grande papel da humanidade. Nós, pais, a missão que nós temos, eu digo pais porque quando um espírito encarna, o primeiro local onde ele chega é no lar, na família. Depois vem a escola, mas a escola é para os conhecimentos materiais. Depois vem a evangelização, que somos nós as evangelizadoras, mas o primeiro e fundamental é no lar. Então, quando se gera um corpo, aquela criança que está chegando tão inocente, que é preciso a inocência, por isso que Deus faz com que a criança tenha aquele olhar meigo, ingênuo, porque se nós sabemos que aquela criança que encarnou aquele bebê, aquele menino maiorzinho, é um espírito, e sendo um espírito, não é a primeira reencarnação dele. Teve já muitas, como nós. Nós todos somos espíritos. Nós estamos aqui no plano terreno para vivenciar uma experiência material. Mas a nossa verdadeira pátria é no plano espiritual. É como espíritos que somos. E se nós, como espíritos, gostamos de estar aqui e frequentar a doutrina espírita, nós temos a obrigação, o dever de também trazer os nossos filhos para que possam aprender, conhecer Deus, aprender os ensinamentos de Jesus, aprender sobre o plano espiritual. E quando eu falo isso, eu lembro de uma história, num curso, porque nós, evangelizadores, nós fizemos cursos, né? Não é só chegar aqui, eu quero ser evangelizadora. Não, nós fizemos cursos de evangelização. Algumas semanas, às vezes ao final de semana, estudamos sempre. Nós temos que estar estudando na casa para podermos trabalhar na evangelização. E aí, nesse curso de evangelização, não foi aqui, eu fiquei sabendo essa história. Perguntaram, primeira pergunta que fizeram no seminário: por que você é evangelizador? Por que quer evangelizar? E aí todos escreveram uma palavra, porque eu amo, porque eu comprometimento, responsabilidade. E uma evangelizadora no curso levantou a mão e disse: eu quero contar a minha história. E aí deixaram ela falar, contar a história dela. E ela contou o seguinte: quando eu tive o meu primeiro filho, um menino, eu convidava ele para vir na evangelização. Ele vinha meio de arrasto, puxando, assim, convidar a fazer o culto no lar. Evangelho hoje. E aí eu levava, aí quer saber de uma coisa, não quer ir, não quer, tudo bem. Deixei, nunca mais
mais convidei nem para fazer o evangelho no lar, em casa. Aí veio a segunda filha, uma menina. E essa menina era pequenininha, como o irmãozinho já não queria ir, então a gente deixou. Mas os pais eram espíritas. O pai e a mãe frequentavam a casa espírita. Mas o filho não quis, deixou. E essa menininha, depois começou a falar, com 3 aninhos, 4 aninhos, descobriram que tinha diabetes, tinha uma doença. E ela disse, mas agora como ela é doentinha, eu não vou levar, agora que eu não vou levar na casa espírita, nem vou convidar, porque se o irmão São não quer ir, imagina ela. E não convidou. Nem o evangelho no lar ela fazia com os filhos, fazia só ela e o marido. E aos 10 anos, essa menina falece. Eu sono porque isso é um fato real. Aos 10 anos, essa menina desencarna, deixa o nosso plano terreno e volta para a pátria espiritual. E essa menina, depois de um tempo, se comunica, envia uma mensagem mediúnica para a mãe dela. E diz assim, minha mãe e meu pai, vocês são espíritas e nunca me falaram do plano espiritual. Nunca me contaram como é que é no plano espiritual. Vocês nunca me convidaram para fazer um evangelho no lar. Vocês nunca me levaram para a evangelização. E agora que eu desencarnei, eu sofri muito, porque eu não sabia de nada. Minha mãe, não faz ideia como esses conhecimentos me fizeram falta. E a mãe conta isso em lágrimas e diz, depois dessa mensagem, ela chegou em casa, chamou o filho adolescente, que já era adolescente, e disse, olha aqui, nós vamos para a evangelização de jovens. Não tem não. Tu vai para a escola, é a mesma coisa. Uma vez na semana vão para a evangelização. Porque a semana toda, escola, natação, inglês, computação, sei lá mais o que, não é? E nós estamos aqui numa experiência terrena. Nós não estamos numa experiência espiritual terrena. É o pouco tempo que a gente vai ficar aqui numa encarnação. E aí o gurizinho começou a frequentar a juventude, né? A evangelização dos jovens. E ela resolveu virar evangelizadora. E ela disse, eu resolvi virar evangelizadora para aliviar um pouco a dor que eu senti, aliviar um pouco a culpa. Mas a culpa já não pode carregar, né, irmãos? Não se deve carregar culpa, porque a culpa corrói por dentro. Então, não fez certo, mas a partir de agora tem que seguir outro caminho. E essa evangelizadora seguiu outro caminho. Porque ela disse, eu não consegui levar a minha filha para a evangelização, mostrar os ensinamentos de Jesus, o plano espiritual. Nunca convidei ela para um culto do evangelho no lar. Mas agora eu vou evangelizar os filhos dos outros pais, para poder doer menos, aliviar um pouco. Porque irmãs, a gente sabe, se faz tão bem para nós, coisa boa vir aqui. A gente às vezes está meio murcho, assim, triste, chateado no trabalho, em casa, com alguma coisa. A gente coloca o pé ali, senta, se concentra, ouve uma palestra, depois se concentra e faz uma prece. Parece que tudo saiu. A gente se sente leve e sereno. Se faz tão bem para nós, por que não fará para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos? Se a gente sente essa luz que nos envolve quando aqui estamos e quando daqui saímos, nós temos que expandir essa luz para todos. Não tenhamos vergonha. Tenhamos que expandir essa luz em paz, em amor, convidar os nossos filhos. Quando eu falo convidar os filhos, começa a preparar de noite, conversa com o espírito dele. Porque não quer vir. Mas se ele não quer ir na escola, a gente vai deixar? Aí tem pais que dizem, não, eu prefiro que ele escolha a religião que ele quiser.
Concordo em parte. Mas eu penso assim, tá, vai escolher a religião. E aí o que acontece? Quando for mais velho. Então, enquanto isso, fica em casa, jogando no celular, esquece da parte espiritual. Esquece que é um ser espiritual. Ele vai escolher a religião. E será que não vai ser tarde demais? Quando chegar na adolescência, que a gente sabe que a adolescência é bem problemática, será que não será tarde demais? E aqui está, no Livro dos Espíritos, a questão 582 do Livro dos Espíritos, que os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou um filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Então, essa aqui é uma alerta da espiritualidade maior para a família se estruturar. E aí continua: mas há os que ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Então, o Livro dos Espíritos é bem claro na questão 582. E aí a gente pensa, então, será que a criança pode escolher? Não. A gente deve ser categórico. A minha sugestão que eu dou aos pais: meu filho, é o seguinte, tu vai para a escola, tu faz natação, tu faz futsal, faz isso, mas 1 hora na semana tu vai cuidar do teu espírito. Tu vai conhecer as leis de Deus. Tu vai conhecer os ensinamentos de Jesus. Porque é na fase da infância, irmãos, que o espírito está mais propício. Porque a gente diz, né, que até os 7 anos o espírito da criança está adormecido. É como se o espírito tivesse adormecido. Um sono que não relembra as vivências de outras vidas. E é nessa fase que nós, pais, devemos apresentar aos nossos filhos, apresentar Deus, falar da criação de Deus, apresentar Jesus, o nosso mestre. É nesta fase. Aí perguntam, mas é melhor quando tiver com 3 anos? Não. Hoje, nós, aqui no Brasil, a evangelização, nós temos evangelização até na concepção. Antes de eu saber que estou grávida, antes de estar grávida, a gente pode fazer evangelização na concepção. Minas Gerais, a equipe faz de lá, de evangelizadores. Faz até por via online. Tem reuniões online, 1 vez por semana. Quando o pai e a mãe, aquele casal quer engravidar, tem evangelização na concepção. Porque a gente sabe que o filho que a gente recebe não é um acaso, não. É um espírito que já foi muito caro nosso, ou inimigo nosso. E nós temos que reverter isso através do quê? Através do amor. Mas Deus é tão bondoso e tão poderoso que Ele faz com que nós todos, quando nós viemos para o plano terreno, encarnamos, que a gente esqueça o nosso passado. A gente esquece o que nós fomos, o que nós fizemos de bom ou de mal, a gente tem esse esquecimento. Porque é uma vida nova que está ali começando para nós nos redimir das coisas erradas que fizemos outrora. E para tentarmos, e vamos conseguir, se tiver fé, ânimo forte e muita esperança, tentarmos progredirmos, evoluirmos. Nós todos temos esse esquecimento do passado.
Isso é muito bom. Para nós espíritas, a gente sabe que é muito bom. E aí no livro Consolador, deixa eu ver onde que está marcadinho aqui. Questão 113 do Consolador. É perguntado: os pais espiritistas devem ministrar educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? A pergunta que eu tinha falado, eu já tinha dado a resposta antes, vamos ver o que diz aqui. Eu não vou ler tudo porque é muito extenso. Aí os espíritos respondem, Emmanuel responde a Chico Xavier. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado. A própria reencarnação não constitui em si mesmo restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo? Além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Aqui é muito bom esse parágrafo, eu nem ia ler mais, mas eu vou ler porque é importante. Deve-se nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para o santuário, onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Então, irmãos, a gente tem que lembrar das palavras do nosso querido irmão Chico Xavier, que ele confirmou essas informações de Emmanuel, né, dizendo sobre o valor e a necessidade do estudo da doutrina espírita na infância. Tem um valor imenso e uma necessidade para aquele espírito que está na infância já iniciar o estudo da doutrina espírita. Como eu estava dizendo para os irmãos, nós começamos já com a evangelização na concepção, temos a evangelização no ventre, quando a mãe já sabe que os pais são gestantes. Não é aqui, em Minas Gerais já tem evangelização no ventre, também pelo MIT. 2 sobrinhas minhas fizeram o curso. É assim, é uma coisa do outro mundo, elas disseram. Eu nunca participei, né? Porque meus filhos já são adolescentes, bem grandes. E nós aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, até no exterior, nós temos a evangelização de bebês. Começa lá, quando o bebezinho está mamando o peito, já sobe para a sala. Evangelização de bebês, maternal, bebês é até 2 anos e 8 meses, maternal de 2 e 9, 3 a quase 5 anos, dependendo da maturidade da criança. Depois, de 5 a 7, jardim. Depois vem o primeiro ciclo, 7, 8, 9, 10, segundo ciclo, 11, 12, terceiro ciclo. E a juventude. Aos sábados de manhã, aqui, 10 para as 10, estamos aqui, com os braços abertos para evangelizarmos.
Porque quando a gente faz esse trabalho, irmãos, nós primeiro somos beneficiados. Isso faz tão bem. As pessoas que estão aqui, eu já estou vendo algumas pessoas conhecidas no salão, já vieram aqui no sábado de manhã. É uma energia diferente. É uma vibração assim, parece que tu sente que está vindo as energias caindo assim, ó, de paz, de amor, de alegria com as crianças. E é dito nessa obra aqui, ó, a evangelização no mais além, maravilhosa essa obra. Eu li um dia ela, enquanto eu não terminei ela, eu não fui dormir. Diz que o trabalho da evangelização na casa espírita é um dos mais importantes, porque prepara aquele trabalho da evangelização, a equipe espiritual responsável já prepara a casa para os demais trabalhos, da família, doutrinário, de palestras, mediúnico, para todos os demais, de estudo. É no trabalho da evangelização, no sábado, que é preparada toda a casa para os demais trabalhos. Olha a importância da evangelização. Agora eu estava lembrando, quando eu li aqui do Consolador, outra história. Eu gosto de contar histórias, mas é bom a gente contar histórias. O tempo já está quase chegando, eu não cheguei na metade, mas tudo bem. Eu estava lembrando de um palestrante, o Sandro Klinger, acho que é o sobrenome dele. Ele é psicólogo espírita. Eu conheci esse palestrante na pandemia. Vários palestrantes eu conheci na pandemia. A pandemia, pelo menos, tem a gente achar alguma coisa boa, né? Então, eu só conheci o Divaldo, o Raul, uns 3, 4. Aí, na pandemia, a gente abriu o leque, né? De ficar assistindo as palestras no YouTube. Para não ficar assistindo TV, porque só dava, né? Parece que escorria sangue pela TV. Então, assistia a palestra. Esse palestrante fez uma palestra sobre exatamente o que eu estou falando. E ele chegou nesse ponto de dizer que é importante que os pais que são responsáveis pelo filho, pelo espírito que Deus confiou a nós, que devem sim levar a criança para a educação moral, para a educação, para uma religião, a religião deles. Não precisa ser espírita, pode ser católica, evangélica, e outras mais que tem, qualquer, mas que mostre Deus, para que a criança conheça Deus, conheça Jesus, para que quando precisar, essa criança possa lembrar, pensar em Jesus, buscar Jesus no seu íntimo, para que possa crescer, para que não faça alguma besteira. E aí, esse psicólogo terminou a palestra dele e veio uma senhora falar com ele, dizendo, Luciano, eu vi a tua palestra, eu sempre fiquei em dúvida se eu obrigava o meu filho a ir na evangelização ou não. Mas sabe que eu sempre obriguei ele, às vezes levava de arrasto, assim. Eu também fazia assim dos meus. Mas já fizeram comigo também, depois eu conto. Vamos contar a história do Coçando primeiro. Então, eu obrigava o meu filho a ir. E aí, o que ele é hoje? Não, ele mora em outro estado, tá bem, tudo bem. Aí a mãe resolveu chegar em casa e ligar pro filho. Sabe, meu filho, me diz uma coisa, eu te obrigava a ir na evangelização espírita quando era pequeno. E o que tu me diz? Fiz mal? Não, mãe, foi a melhor coisa que tu fez para mim. Porque eu sei que eu era um espírito endividado. E eu pensei em algumas vezes em suicídio na adolescência. Só não me suicidei porque eu lembrei dos estudos da evangelização, das evangelizadoras falando o que acontece com aquele espírito que se suicida. Lembrei do umbral também, aí desisti. Mas algumas vezes, se não fossem os ensinamentos, eu acho que eu não estaria mais aqui. Eu quero te agradecer, mãe. Então, irmãos, nós temos esse dever para com os nossos filhos. A gente não lembra, a gente tem o esquecimento passado, mas antes, quando nós estamos lá no plano espiritual para reencarnar, a gente, eu vou ter o filho tal, aquele que me prejudicou, também. Aí chega aqui, coloca o filho em tudo que é coisa, natação, computação, e menos para estudar a doutrina espírita, 1 horinha na semana. Como é importante. Aí eu vou dizer agora a minha história. Eu também, eu acho que eu queria ir. Eu estudava no colégio estadual de segunda a sábado. Domingo era o único dia que eu podia dormir. No inverno, meu irmão me tirava das cobertas,
Vamos para a evangelização. Nós fazíamos evangelização no Centro Espírita, em Santa Maria. Eu morei muitos anos em Santa Maria. A evangelização no Centro Espírita. E depois da aula de evangelização, ainda nós ia para uma oficina fazer carrinhos, bonecas, para o final do ano, porque não tinha as lojas de 1,99, eu sou um pouquinho mais velha, né? Não existia naquela época 1,99. Então a gente ia, fazia carrinhos de madeira, bonecas, cobertores com meias, né? Essas meias calças, e entregava no inverno os acolchoados, e no final do ano, em dezembro, o Natal para as crianças nas vilas mais pobres de Santa Maria. A gente fazia isso. Oficina Plauto se chamava. Então, e hoje eu agradeço esse meu irmão que fez isso por mim, porque eu não sei o que se eu estaria aqui hoje conversando com vocês, ou sendo evangelizadora, porque assim é muito bom. A gente sente que tem um comprometimento, mas a gente sente tão bem quando aqui chega na casa e recebe essa... A gente sente as vibrações de paz, de amor. Faz muito bem mesmo, irmãos. Olha, tinha muita coisa para falar para os irmãos, mas eu vou querer que vocês deem uma olhada nas questões do Livro dos Espíritos. A questão 383, tá? Essa é bem curtinha, eu vou falar, mas depois a outra eu quero que vocês leiam em casa. Quem não tem Livro dos Espíritos, é a biblioteca ali, é só retirar. Ou na livraria, se quiser levar para casa. Aí, Kardec pergunta aos espíritos na questão 383, qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Aí os espíritos respondem a Kardec, o espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível, durante esse período, as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, o meio do progresso é através da educação moral. Então, a gente sabe então que para o espírito é muito importante passar pelo estado da infância, porque é esse estado que o espírito fica anestesiado. Até os 7 anos, fala aqui no Consolador também, não vou ler, mas vou só citar, a questão 109. Fala até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Então a gente tem, irmãos, a obrigação de trazer os nossos filhos, netos, convidar, vizinhos, conhece uma criança, vamos na casa espírita para conhecer o trabalho que aqui é feito. Eu vou dar um exemplo, antes de encerrar. Na evangelização de bebês, a gente fala da gênese planetária, começa falando de todos os outros planetas e o planeta Terra. Aí a gente fala a passagem que Jesus dizia, há muitas moradas na casa do Pai. Não é só o nosso planeta Terra. Seria muito egoísmo, né? E a gente mostra isso para os bebês. Mostra os outros planetas do planeta Terra. Os bebês, quando chegam na aulinha de evangelização, entram na sala, bebês e maternal, eles olham Jesus, não esse, o adulto, tá? Esse aqui é menino. Eles olham Jesus e entram correndo na sala, porque tem que tirar os tênis para entrar, porque é tudo tatame e almofadas, não tem nada assim de objetos para não se machucarem. Então eles entram correndo, pegam Jesus e abraçam. Que abraço gostoso. Sabe? É uma alegria. Então, irmãos, o nosso lema aqui da evangelização do SECAP é alegrai-vos, alegrai-vos. A espiritualidade maior está em festa. Pelo recomeço da evangelização nessa casa de luz. Essa foi uma mensagem de psicofonia que o Espírito, depois de 3 anos, todo 2020, 21 e 22, nós ficamos 3 anos sem ter o trabalho de evangelização físico. Nós fizemos em nossas casas, pelo Meet, pelo YouTube, antes, depois pelo Meet. E nós voltamos em 2023, em março de 23. A semana que antecedeu o retorno da evangelização, esse Espírito se comunicou e disse da alegria
de estarmos retornando. E hoje aqui na casa nós estamos com 12 crianças que estão autistas nesta vida. E o relato dos pais é emocionante. Eu tenho 2 bebês e 2 maiorzinhos do maternal. Relato emocionante. E quando a gente entra em férias, em dezembro, às vezes faz, vai entrar em férias agora, vai ficar 2, 3 meses. O que eu vou fazer? Porque faz um bem tão enorme para aquelas crianças, para o espírito delas que reflete. Então, irmãos, fica esse ensinamento. Eu vou colocar, não sei que horas são, deixa eu ver ali. Vou passar só uns minutinhos. Um poema que eu achei muito lindo é A Infância, uma poesia espírita, tá? Da infância. Como é que é o nome da moça aqui? Eu não achei o nome dela. Tá, mas eu vou colocar o poema. Ó, vamos ver se vai funcionar a caixa de som. Se não funcionar, será que não tá funcionando? Poesia que escrevemos sobre não tá funcionando, pega aí. Esperamos que ela possa ajudar você a refletir sobre a importância dessa fase e a grande responsabilidade que tem os pais no direcionamento. Vamos ver. Acho que vai dar. Direcionamento de seus filhos. Esperamos que ela possa ajudar você a refletir sobre a importância dessa fase e a grande responsabilidade que tem os pais no direcionamento de seus filhos. E a poesia nos diz: a infância é estado de transição, recomeço ao espírito e nova ocasião, de levar vida nobre ao coração e reformar sua imperfeição. Com o adormecimento de tendências, pode adquirir elevadas experiências, pois fica brando e maleável a sugestão, até que a idade amadureça a razão. Na infância, o espírito é de fato criança, a solicitar dos pais cuidadosa liderança, não só no aprimorar da personalidade, mas também na conquista da religiosidade. E na adolescência, o cuidado continua, pois a antiga personalidade se insinua, trazendo consigo hábitos infelizes e convidando o jovem a novos deslizes. Por isso, a importância da evangelização, que trabalha desde a infância a espiritualização. Seus frutos serão colhidos na adolescência, com jovens tornando-se homens de excelência. Quando a personalidade é construída no amor, trará sempre consigo bom caráter e primor. E aos pais que receberam essa missão, cuidem dela com bastante dedicação, não perdendo esse precioso tempo com frivolidades e passatempo. Nossos filhos precisam do amado Mestre, em benefício da experiência terrestre. O Cristo é a melhor profilaxia contra o aborto, o suicídio, as drogas e todo o desconforto. E se nossos filhos conhecerem Jesus, serão como ele, um espírito de luz. Um grande abraço e até a próxima. Então fica como nosso encerramento essa poesia espírita sobre a infância. Vamos preparar para o passe agora. Vamos sentar, colocar as mãos em cima dos joelhos, pode ser. Vamos fechar os nossos olhos materiais e pensar em Jesus, na nossa Mãe Maria e agradecer que o passe será transmitido. Irmãos, vamos nos manter com os olhos fechados. O passe foi transmitido. Vamos respirar fundo e vamos ouvir esta mensagem. Vamos imaginar Jesus na nossa frente, com aquele olhar fraterno, um sorriso manso. Chama o silêncio
chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Então, irmãos, chamamos por Jesus, que possamos retornar para os nossos lares, com o nosso companheiro fiel, o nosso amigo de todas as horas, Jesus, o nosso Mestre. Que tenham uma ótima tarde e que possam chegar em casa e abraçar seus familiares, levando essa energia, essas vibrações do passe, com muita paz, muita alegria de viver e muito amor em nossos corações. Que assim seja, Mestre amado. Boa tarde.